tua palavra liberada sobre mim. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Graças a Deus estamos mais uma vez juntos para a gente poder dar continuidade no nosso estudo, na nossa caminhada, para treinarmos melhor essa nossa liderança, nossos núcleos, e para sermos esse povo bem conduzido pelo fluir do Espírito de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos caminhando juntos nesse treinamento, nesse aprendizado de liderança com o livro Conduzir Meu Povo, de Monsenhor Vincent Walsh, que fez esse livro no intuito de treinar líderes carismáticos. Nós já fizemos uma pequena caminhada até aqui e eu quero entrar com vocês a partir deste mês e depois mais 3 meses seguidos sobre a segunda parte do livro. E a segunda parte do livro trata a respeito da atividade do Espírito. A atividade do Espírito. Isso é fundamental para treinamento, para aperfeiçoamento de nossa liderança, dos núcleos de nossas células, para que as nossas células fluam, funcionem, tenham vida e suas reuniões expressem isso com uma atividade ampla, uma atividade evidente do Espírito Santo de Deus. Essa atividade do Espírito, Monsenhor Walsh, se baseia naquela mesma experiência que é a base de todo o livro, que é a experiência do renovamento carismático, da renovação carismática. E nós nascemos dessa experiência também, e nós vivenciamos essa experiência em nossas células. Então, esta ideia de movimento do Espírito, de mover do Espírito, de vida do Espírito, é uma ideia da experiência de Pentecostes, ou do pentecostalismo, de um movimento pentecostal. Na verdade, às vezes essas palavras soam nos nossos ouvidos, em nossos dias, de uma maneira um pouco denominacional. Quando se fala em pentecostalismo ou em movimento pentecostal, vem à mente a ideia de igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, ou tem uns até ultrapentecostais, essas coisas todas. Mas, na verdade, o pentecostalismo é um fenômeno dos nossos dias, porém, ele se baseia num elemento fundamental da vida e da missão da igreja, que é o Pentecostes. A igreja nasce no Pentecostes, a igreja se expressa ao mundo no Pentecostes. O Pentecostes é essa manifestação. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda com clareza o que é o Pentecostes, para nós podermos entender o que é isso acontecendo agora, o que é esse pentecostalismo, este mover de Pentecostes, esse fluir do Espírito com essa nuance, com esse viés em nossos dias e as nossas células dentro disso. Nós vamos perceber, por exemplo, que isso está, a nossa célula e a vida das nossas células está profundamente ligada à vida da igreja primitiva, aquela experiência das primeiras comunidades cristãs. E a experiência das primeiras comunidades cristãs remonta a uma direção, uma grande direção de Deus para o povo de Israel já lá atrás. No livro do Êxodo, no capítulo 23 e depois no capítulo 34, Deus dá ordens muito claras ao povo de Israel. Deus ordenou com toda clareza lá no capítulo 23 e depois no capítulo 34 do Êxodo a respeito de 3 grandes festas que os judeus deveriam celebrar. Estas festas dos judeus estavam, a primeira grande delas era a festa da libertação, era a festa da saída do Egito, da ida para a Terra Prometida, que é a festa da Páscoa. Depois eram celebradas 2 grandes festas por ordem de Deus. Então são as 3 festas basilares.
A primeira, a segunda no caso, né, mas a primeira após a Páscoa, é a festa dos primeiros frutos da terra. Então, era a chamada festa das primícias, em que o povo pegava os primeiros frutos da terra e oferecia a Deus e celebrava esses primeiros frutos. E depois a última festa era uma festa da colheita de final, não é, do ano judaico, do ano hebraico, em que celebrava a grande colheita final e coisa e tal. Então o que acontece? Teologicamente, isso se manifesta na vida, na história, na missão da igreja. Essas festas, elas falam a respeito da vida e do dinamismo e da missão da igreja. Então, a festa das primícias é a festa chamada de Pentecostes, porque ela vinha 50 dias após a Páscoa. Penta, não é? Essa palavra penta significa, vem da onde vem a palavra 5, da onde vem 50. Então, Pentecostes é uma festa posterior à Páscoa, 50 dias após a Páscoa, os primeiros frutos da terra eram ofertados a Deus. Eram as primícias, os primeiros frutos. E depois, lá no final, a festa das colheitas. E a festa das colheitas finais. Ora, aqui há uma linguagem muito clara a respeito da igreja. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, no versículo 1, diz com clareza: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. O Senhor Jesus Cristo veio e trouxe a nova Páscoa, a Páscoa da nova aliança, a passagem definitiva. Agora não mais de uma terra de cativeiro para uma terra de liberdade, mas sim a passagem do cativeiro do pecado para a liberdade de filhos de Deus. Então, este movimento de libertação, e que é o movimento de tirar o povo da escravidão, não mais de um homem, de um líder, mas das garras do pecado, das garras do adversário, das garras de Satanás, e agora introduzir o povo na terra das delícias, das promessas, que é a vida nova, a vida abundante, a vida no Evangelho, a vida de Jesus Cristo, a vida da igreja. Então, aqui você tem a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã, naquele ano da paixão de Nosso Senhor, ela aconteceu, foi a primeira Páscoa cristã, que aconteceu na Páscoa dos judeus. Portanto, 50 dias após, estando eles reunidos no mesmo lugar, estavam orando, era chegado o dia de Pentecostes, era a festa das primeiras colheitas, dos primeiros frutos, das primícias. Havia afluência de povo em Jerusalém, muita gente, então acontece ali o derramamento do Espírito Santo. E ali se manifesta o quê? Os primeiros frutos da igreja. As primeiras comunidades tinham, portanto, aquela marca de Pentecostes. Era para eles muito natural viver naquela marca de Pentecostes. Pentecostes era, portanto, agora não mais só a festa dos primeiros frutos das colheitas hebraicas, mas agora era Pentecostes, a festa dos primeiros frutos dos cristãos, da igreja, das primeiras colheitas, das primeiras comunidades. E assim como isso se perpetualizou no povo de Israel, isso deveria se perpetualizar na igreja. Portanto, as primeiras comunidades, elas eram todas pentecostais. Elas eram pentecostais nesse sentido, nessa raiz. Eles sabiam que eles estavam fazendo a obra dos primeiros frutos. Ocorre que aquele derramamento do Espírito Santo inaugura uma economia nova, um tempo novo. Assim como a paixão de Cristo traz uma novidade na Páscoa, agora o derramamento do Espírito Santo traz uma novidade na festa de Pentecostes. E qual é esta novidade? Esta novidade, que é vinda e muito bem-vinda para o dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, é a manifestação dos dons do Espírito Santo. Uma abundância de carismas, o falar em línguas estranhas, o profetizar e todas essas coisas. É uma manifestação abundante. E isto começa a ser uma característica e se reproduzir na igreja dos primeiros séculos. Então, o Monsenhor Walsh vai comentar exatamente isso aqui na segunda parte do livro, a Atividade do Espírito. Ele vai comentar aqui sobre o pentecostalismo,
a partir da página 75, de que este movimento, esta manifestação, ela era característica naquele primeiro momento. E depois ela vai perdendo a sua força na medida em que a igreja vai ganhando certa posição dentro da própria condução do Império Romano e a estruturação da igreja. E vamos dizer assim, as coisas vão ficando dentro de certos níveis de formalidade. Então, a igreja passa a ter uma atuação, depois do século IV em diante, uma atuação muito mais objetiva, valorizando, digamos assim, ou expressando menos a experiência subjetiva da fé, a experiência subjetiva do Espírito, ou seja, a experiência das pessoas, e mais agora a experiência da comunidade cristã e da igreja, inclusive como instituição divina e humana. Ora, acontece que isto corre os séculos e próximos de nós, não é? Então vem acontecer uma grande explosão, não é? Já no início do século, final do século XIX, começo do século XX, uma grande manifestação nova, um reencontro com aquelas experiências espirituais, religiosas, que nós lemos nos Atos dos Apóstolos. E este fluir pentecostal vem marcar a nossa época, vem marcar o nosso tempo, os dias, os momentos, os tempos que estamos vivendo da igreja neste período. Isto nos chama muita atenção. Por quê? Porque se houve grande derramamento para as primeiras colheitas, então poderíamos nós estar vivendo no nosso tempo a festa das últimas colheitas, das grandes e últimas colheitas? Em que momento da história da igreja estamos vivendo? Sabemos que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo é uma promessa que se há de cumprir efetivamente. Sabemos também que a igreja tem 2000 anos de história, e se havia uma promessa e uma ordenança de Deus que se fizesse a festa dos primeiros frutos, e ali na festa dos primeiros frutos Deus derramou o Espírito com aquela abundância nos 3 primeiros séculos, com as manifestações subjetivas e experiências pessoais, e assim uma abundância, derramamento de carismas extraordinários, e nós agora estamos vivendo isso há mais de 100 anos, em nossos dias, começando em meio a comunidades cristãs não católicas e depois chegando nas comunidades católicas, e porque na Igreja Católica subsiste a Igreja de Cristo. Ora, nós estamos vivendo dentro desse mover. Isto é Pentecostes agora. Será agora o Pentecostes, ou o derramamento do Espírito, se quisermos dizer assim, não mais a festa das primeiras colheitas, mas das últimas colheitas? E nisso nós temos que pensar o quanto as nossas células estão envolvidas nesta visão, nesse agir, neste mover de Deus. Então eu gostaria de ler uma passagem bíblica para nortear o nosso pensamento. E ela está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículos de 1 a 7, que nos conta o seguinte episódio. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores, chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava o batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo está em Éfeso. Paulo está numa terra fora de Israel. Paulo está bem adiante daqueles primeiros dias de Pentecostes. Mas nós vemos a marca característica. Após o batismo, esse derramamento do Espírito Santo, essa grande graça de Pentecostes,
que se repete agora, e que aqui não é nem chamado de Pentecostes, mas é um derramamento do Espírito que marca a atividade da igreja naqueles dias. Interessante que Paulo encontra ali, diz aqui, né? Apolo estava em Corinto, Paulo então foi para as províncias superiores, chegou a Éfeso, e o que é que Paulo encontra lá? Né? Ele achou alguns discípulos, indagou deles, recebestes o Espírito Santo, e o texto termina dizendo no verso 7, eram ao todo uns 12 homens. Eram as pequeninas comunidades domésticas daquele momento. Ora, as nossas células e nossos dias se encaixam perfeitamente nesse nível de visão. E elas nascem também deste movimento de Pentecostes. As primeiras experiências de células que nós conhecemos em nosso tempo, que nasceram em igreja não católica, eram igrejas dentro da corrente pentecostal. Dentro do catolicismo, o movimento, o mover, o aparecimento das células surge primeiramente naquela igreja da Flórida, dos Estados Unidos, em que o padre tinha na comunidade essa grande experiência pentecostal. Quando Dom Pide leva isso para Milão, ele leva dentro de uma experiência de Pentecostes, dentro dessa experiência do pentecostalismo. Nós, na nossa comunidade, fizemos essa descoberta ligada ao pentecostalismo. Então, as nossas células estão ligadas profeticamente a isso, teologicamente a isso. E aqui é que eu quero fazer esta grande leitura. Por quê? Porque Paulo, ao se encontrar com aquelas pessoas, com que ele se importava? Paulo estava se importando se eles eram testemunhas da experiência de Jesus. Se eles tinham experimentado o ressuscitado. Apesar deles dizerem crer, mas eles não tinham tido a experiência do batismo e nem a experiência do derramamento do Espírito Santo. Sequer tinham ouvido falar que havia um Espírito Santo. Em nossos dias, também é muito mais importante que tenhamos testemunhas do que mestres. O que não quer dizer que não tenhamos mestres, mas quer dizer que mesmo os mestres precisam ser testemunhas. Testemunhas de uma experiência pessoal, essa experiência do Espírito, essa experiência subjetiva do sujeito. Cada pessoa precisa agora, conhecendo a Jesus Cristo, experimentar a potência do seu batismo num derramamento, num fluir, num mover de graça de Pentecostes em nossos dias. Em nosso tempo, também, as células se enquadram exatamente nisso. Eram 12 homens. As nossas células prezam por acontecer aí, em torno desse número de 12, né? Uma pequena comunidade, as pequenas células. Portanto, nossas células, eu posso dizer assim, elas são pentecostais, ou carismáticas, se quisermos dizer dessa forma. E nós devemos cultivar isso. E como que se cultiva isso? Fazendo exatamente aquilo que Paulo fez. É preciso que aqueles que são assumidos dentro dessas pequenas comunidades, eles tenham também a experiência pessoal do Pentecostes. Essa experiência pessoal do Pentecostes, que nós vivemos, talvez profeticamente, na última colheita, os primeiros cristãos viveram na primeira, e nós talvez estejamos profeticamente vivendo na última, esta experiência do Espírito é o que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que não é outro batismo superior, ou substituto, ou aperfeiçoador do batismo sacramental. Não é uma unção especial para além da crisma cristã. Não. O batismo no Espírito Santo, esta palavra que também se hoje pode-se usar o termo efusão do Espírito Santo, mas para nos mantermos na originalidade do termo bíblico, batismo no Espírito Santo, porque vem do grego, batizar, mergulhar. A pessoa é batizada já como cristão. Ou às vezes nem é batizado como cristão, mas vai buscar o sacramento do batismo. Ou já é crismado, ou ainda nem é crismado. Mas ela faz experiência pessoal com Jesus
e recebe um mergulho no Espírito Santo de Deus e vem a manifestação dos dons do Espírito, a experiência pessoal. Essa experiência pessoal precisa ser valorizada em nossas células, precisa ser cultivada em nossas células, precisa ser trabalhada em nossas células. E daí, o Monsenhor orientando as lideranças carismáticas, e eu trago essa orientação para dentro, não é, da nossa realidade das células. E é preciso que nós tenhamos a clareza de que precisamos orar e precisamos conduzir as pessoas ao batismo no Espírito Santo, a que se abram à efusão dos dons carismáticos, a que deixem fluir os carismas todos, e nós vamos falar dos carismas todos, mas agora é preciso entender isso. Nós vivemos tempos proféticos. O nascimento das células é também ele um mover profético. Está dentro de uma onda do Espírito, está dentro de um trabalho do Espírito, que pode ser o tempo das colheitas finais. E nós estamos vivendo experiências muito semelhantes, similares àquelas da igreja da primeira hora, e talvez sejamos a igreja da última hora. Então nós, ao orarmos por batismo no Espírito Santo, não é simplesmente porque queremos que as pessoas tenham experiências subjetivas do Espírito, experiências religiosas, e fiquem a ter manifestações, às vezes até descontroladas, de carismas ou de pretextos carismas. Mas é porque nós estamos vivendo dentro de um mover, de um tempo e de um mover nesse tempo. Então, Monsenhor Walsh vai citar algumas coisas importantes na página 76, que eu quero que você reflita, leia isso depois calmamente, que o núcleo da célula leia isso calmamente para ter visão. Ele fala, por exemplo, ele aponta alguns problemas, 3 na verdade, que precisam ser confrontados nesse nível de experiência. Primeiro, ele diz que é preciso ir além do pentecostalismo. Ele diz, o pentecostalismo é movimento de Deus. Os líderes têm que caminhar no tempo de Deus, na direção de Deus. Não pode acrescentar suas próprias mensagens, suas próprias ideias, por melhores que sejam, sob pena do resultado ser uma mistura de espíritos, e o Senhor não constrói esse tipo de casa. Então o que acontece? Há pessoas que querem ir além do próprio pentecostalismo, e querem criar a sua própria mentalidade e querem ter as suas próprias ideias da manifestação do Espírito Santo. É preciso ser dócil e fiel a um pentecostalismo real. Não é preciso, por exemplo, querer promover emoções das pessoas. Esse é um outro ponto que ele vai citar no capítulo à frente, no capítulo 2 dessa segunda parte, acerca das experiências religiosas. Do problema de se incentivar excessivamente experiências religiosas, o problema de fazer com que as pessoas fiquem caindo, sabe, num emocionalismo. Preste bem atenção nisso, e eu gostaria que nossos núcleos e líderes e nossas células vivessem essa experiência real, original. O Espírito Santo se derrama, isso é um fato. O Espírito Santo é uma pessoa. A alma que está aberta recebe essa manifestação. Claro que se nós não pregarmos acerca disso, as pessoas não crerão. E não lhes acontecerá coisa alguma. Lembre-se que nosso Senhor Jesus Cristo disse que é feito conforme a fé. E também em Romanos 10 está escrito que a fé vem de ouvir a palavra. E diz, mas como crerão se não houver quem pregue? Portanto, é necessário falar disso. É necessário promover esta fé para que então as pessoas façam a experiência. Agora, é preciso compreender que uma vez pregada a palavra com verdade, com unção, com autoridade, para que as pessoas se abram ao Espírito, e uma vez que se predispõe a esta abertura, num clima de oração adequado, e as pessoas se colocam na presença de Deus, as manifestações do Espírito autênticas, elas são espontâneas. Não é preciso ficar criando um clima pentecostal. Não é preciso ficar... Porque existem vícios nesse sentido. Como, por exemplo, acreditar que uma pessoa está cheia do Espírito porque ela caiu. Que uma pessoa está cheia do Espírito porque ela chorou. Que uma pessoa está cheia do Espírito porque ela gritou. Ou que a oração dela, se não tiver gritos, palmas e correria,
que isso seriam características de Pentecostes, alegando, mas os discípulos foram chamados de bêbados, pareciam estar bêbados, por causa do barulho que eles faziam. Efetivamente, que aconteceu ali um grande fenômeno, mas veja, o Espírito se derramou espontaneamente, as línguas de fogo apareceram e os sinais se manifestaram. Paulo orou por aqueles homens ali em Éfeso e espontaneamente se manifestou. Nós devemos falar a respeito e orar a respeito e deixar que se manifeste na espontaneidade do Espírito, na singeleza do Espírito, na serenidade do Espírito, e deixar que os carismas fluam, que as pessoas façam sua experiência verdadeira do Espírito Santo. Então, querer ir além do pentecostalismo, vamos dizer, e criar um pentecostalismo nosso, sabe, cheio de um fogo estranho, de atitudes um pouco esquisitas. Ele fala também de deixar-se levar pelo pentecostalismo. Algo está errado quando todos os problemas são resolvidos apenas com um louvado seja o Senhor. Quando a pessoa diz assim, não, tudo já não há mais uso da razão, já não se planeja mais nada, não, o Espírito fará todas as coisas. E aí, irmãos, prestem bem atenção, e isso é importante. Existem orientações, existem roteiros de reunião, existe estudo para a liderança, existe um plano de ação. E esse plano de ação, claro, ele tem que estar aberto ao fluir do Espírito, mas ele mesmo já tem que ser desenvolvido no fluir do Espírito. Não pode que o líder chegue e comece a dizer, ou o núcleo, ou qualquer um lá no meio, e diga, não, nessa noite o Espírito quer fazer outra coisa. E aí vai, de novidades em novidades, dizendo que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Como se não houvesse ordem, como se não houvesse direção, ou como se o Espírito também não inspirasse as estruturas. Não precisamos ter 5Es. Nossa reunião de célula flui do jeito que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer os 5Es, foi ele que os inspirou. Então, os 5Es precisam ser ungidos. Nem precisam ser engessados e nem precisam não existir. Precisam ser ungidos. Então, este é um fato, um problema. E depois, deixar de lado os meios usuais de culto da igreja. Quando se acredita que então estamos tão guiados pelo Espírito que já não precisamos de mais nada. É só a nossa reunião, sabe? Às vezes não preciso nem ir na grande célula, ou mudo, é semana que tem grande célula, mas eu faço a minha reunião de célula porque a minha reunião é ungida. Ou pior, quando nem conduzimos as pessoas para a Santa Missa, e aí nós imaginamos que as nossas reuniões carismáticas, elas estão tomando conta de tudo porque elas sim é que são ungidas. Isso não é verdadeiro fluir do Espírito Santo. É preciso orar, clamar e entender. Deus está derramando e Ele quer. E nós vamos deixar fluir esta graça, e nós vamos abraçar esta graça, e esta graça vai acontecer conosco em nome de Jesus Cristo. Agora, eu quero entrar num terceiro e último ponto a respeito desse derramamento do Espírito Santo, que é um episódio que nós lemos aqui nos Atos dos Apóstolos, e eu quero tomar com vocês essa passagem porque ela é muito, muito importante e precisa ser lida, vista, entendida, e ela concorda plenamente com aquilo que as nossas células vivem, que as nossas células fazem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nos conta como São Pedro foi à casa de um centurião romano chamado Cornélio. Eu vou ler alguns versos e nós vamos saltar alguns também, porque a passagem é longa e nós vamos ficar nos trechos mais fundamentais. Então, primeiro, Atos 10, de 1 a 8, nós lemos. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9ª do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar, Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído do temor, perguntou, que há, Senhor? O anjo replicou, as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora, envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope.
Agora versículo 17 e 18, a segunda parte do 17, que diz assim: Quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntaram pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Versículo 21. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: A quem me tendes? Sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar a sua casa e de ouvir as suas palavras. 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo é sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Ora, o que é que nós notamos aqui? Uma reunião na casa de um homem. Este homem, que já era temente a Deus, por ordem de um anjo, manda chamar Pedro. Ele reúne em sua casa os seus amigos mais íntimos. Quem é isso? O Oicos. E o Oicos de Cornélio, que era um centurião, devia ser razoavelmente grande, porque como centurião ele tinha 100 soldados a seu comando. Então Cornélio conhecia muitas pessoas, reuniu os mais íntimos, os colocou em sua casa. Veja que um soldado que ele mandou buscar Pedro era um soldado temente ao Senhor. E aquela gente estava ali na expectativa de ouvir Pedro. E São Pedro nem tinha acabado de falar quando o Espírito Santo se derramou e eles começaram a viver ali a experiência que Pedro, com os 12, com Maria Santíssima, tinha vivido lá em Atos 2:1, no dia de Pentecostes. Que é a mesma experiência que Paulo, lá em Éfeso, vai vivenciar com aqueles 12 discípulos que só tinham o batismo de João Batista e aí recebe o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é um padrão que está se reproduzindo. E numa casa, numa pequena comunidade que se reúne com o Oicos. O que Deus está fazendo? A igreja primitiva estava funcionando com esses pilares. Ela estava funcionando nos lares, ela estava funcionando em pequenos grupos, ela estava funcionando fazendo discípulos e ela estava funcionando por um fluir de Pentecostes, um fluir do derramamento do Espírito. Muito bem, então o que é que nós temos que tirar de lição daqui? Que as nossas células precisam viver essa experiência autêntica, original. O nosso dinamismo de reunir discípulos, de reunir crentes, de reunir alvos convidados, reunir oicos, ministrar, orar. Hoje, Pedro e os que com ele estavam são vocês, líderes e núcleo. Reúnem-se no lar, pregam a palavra, vivem aquela experiência da igreja, os 5 E's, no fluir do Espírito. Por que, irmãos, isso está acontecendo? E é aqui que eu quero encerrar esta mensagem com você. Isto está acontecendo porque, como eu disse, nós vivemos possivelmente a última colheita, que é grande, que é abundante, porque é sobre o mundo inteiro, que não é mais para um grupo de 12 homens, ou que fosse de 70, ou que fosse de 150 ou 500, mas é agora para o mundo todo. A igreja está em toda a face da terra. Nosso Senhor diz que antes de sua vinda, toda a terra teria ouvido a mensagem. Ele não disse que todos teriam crido, mas que todos teriam ouvido. Até porque nem todos se converterão. Então hoje, o que nós estamos experimentando é um novo mover, numa nova evangelização para os dias do fim. Para a grande festa da última colheita que Nosso Senhor virá. Ora, este é o dinamismo da nossa evangelização. Por isso,
É preciso viver a vida da célula, a vida da nossa evangelização, neste fluir do Espírito, neste mover do Espírito, na sobriedade deste mover, com carismas autênticos, com uma pregação autêntica, com um discipulado autêntico, sem querer inventar um pentecostalismo mais novo, um pentecostalismo mais cheio de fogo e de gritos e de arrepios. Nada disso. Se alguém viver uma experiência emocionante quando batizado no Espírito Santo, que ela seja autêntica, espontânea, mas ela não é o padrão. O padrão é que recebam o Espírito do Senhor, que lhes confirme no coração a mensagem, que lhes abra para uma vida nova abundante e que assim se tornem novos discípulos, novos evangelizadores, novos líderes para uma grande colheita, porque o Senhor vem para nos encontrar. Eu acredito que estamos indo na direção correta. Por isso, eu quero junto com vocês orar e pedir que nestes dias, neste tempo, o Espírito se derrame com abundância autêntica, verdadeira sobre todos nós. Vamos pedir ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Nós queremos viver agora este Pentecostes. Se estamos determinados por Ti para ser o povo da festa das últimas colheitas, se em nossos dias é que a igreja se prepara para este grande encontro que vai dar novas direções eternas, então, Senhor, nós queremos ser fiéis. Eu peço, Senhor, que cada célula nossa seja cheia do Espírito, de um enchimento autêntico, de uma manifestação verdadeira do batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.